Não, esse não é um vídeo ensinando vocês a fazerem investimentos. Investimento no Tesouro Direto, CDB, ações, bolsa de valores. Não, nós vamos falar sobre a mão de obra direta que a gente estudou na semana passada, tá? Aqui é só um livro que eu tô lendo para segurar aí meu caderno, que eu tô no quintal e tá tudo voando aqui, enfim. E tô aproveitando fazendo comercial, que é um livro muito bom. Então vamos lá falar de mão de obra direta. A mão de obra direta é aquele custo que é atribuído aos salários dos colaboradores que trabalham diretamente com a atividade fim da empresa, tá? No Brasil, nem todo o país é assim, mas no Brasil, além do salário, também estão inclusos os encargos sociais, sendo estes variáveis. Já o salário é fixo, tá? O salário do funcionário é fixo, mas os encargos são variáveis. Olha, alguns exemplos de encargos pagos pelas empresas que vão fazer a composição no fim do custo da mão de obra direta são a Previdência Social, não o INSS, que é descontado do salário do empregado, não. O que a empresa paga sobre a folha, que é aqui, por enquanto, 20%. Fundo de garantia, que também não é descontado do salário do funcionário. A empresa paga em cima do salário dele, paga mais esses 8%, que é para o fundo de garantia do trabalhador. A gente tem aí também o 13º, o adicional constitucional de férias, enfim. E, dependendo da empresa, existem outros encargos, como auxílio alimentação, vale transporte, plano de saúde, tá? Beleza? Então, vamos lá. O cálculo do custo da mão de obra direta vem auxiliar no controle da produtividade e ociosidade, ou seja, tendo em mãos, o gestor tendo em mãos os dados do custo que tem com aquele funcionário, ele vai saber melhor como empregar o gasto que ele tem com o seu operário. Lembrando aqui que nós vamos trabalhar voltados mais para a questão de uma fábrica, tá? Desculpem aí o carro de som, foi mal pelo barulho. Eu tô no quintal, tá muito calor, enfim, foi triste. Vamos ouvir aí o comercial. Foi triste. Se vocês quiserem bolo de rolo, me avisa que eu compro e depois eu levo quando a gente se encontrar. Então vamos lá. Foi mal aí o barulho, tá? Fica aí como comercial, eu vou cobrar aí pra tá fazendo comercial de graça desse cara. Então, ó, levei lá como exemplo de um funcionário que era mais ou menos assim. Um funcionário de uma fábrica tem um salário mensal de 2.200. Então, salário 2.200 por mês é o que ele ganha, tá? E ele trabalha 44 horas semanais. R$2.200 o salário, 44 horas semanais. E vamos dizer que, como é uma fábrica, tem encargos sociais obrigatórios, como toda empresa, e tem também parceria com SESC, Senai, INCRA e SEBRAE. Lembra vocês que eu tinha dito que a gente vai usar uma tabelinha de percentual, tá? Então, vocês vão sempre usar esses percentuais, porque a gente não vai estar fazendo aqui o cálculo do custo da mão de obra direta de empregados de setores de serviço, por exemplo, de segmento da área de serviço. Não, a gente vai estar sempre calculando como se fosse uma fábrica, tá? Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer aí? Primeiro, a gente tem que calcular quantas horas por dia esse cara trabalha. Então, como eu vou descobrir isso? Eu vou pegar as 44 horas semanais e vou dividir pelos dias na semana. Eu acho que eu não disse, mas digamos que esse funcionário aqui, ele trabalha 6 dias na semana, ou seja, ele só tem uma folga por semana. Então, eu divido 44 horas por 6 dias. E com isso, eu vou encontrar as horas por dia. Então, vamos lá. 44
dividido por 6, eu tenho aqui uma dízima 7,33. Eu vou colocar assim, 7,33, tá bom? Então, aqui eu encontrei quantas horas por dia, tá? Então, sempre é esse o primeiro cálculo que vocês vão ter que fazer. Descobrir quantas horas por dia, beleza? Pronto, descobri isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular qual é o valor da hora desse funcionário. E para isso, eu tinha dito também que é uma regra. Você vai pegar o salário que a gente viu. Eita, olha esse miserável de novo aí. Ô, filha da mãe, ninguém quer bolo não, desgraça. R$2.200, que é o salário dele. E vou dividir, é uma convenção trabalhista, tá? Então, sempre vocês vão dividir por 220. Até pelos nossos cálculos que a gente for fazer para descobrir o valor de cada hora. Você vai pegar sempre o salário e sempre vai dividir por 220 horas, que é uma convenção aí que se utiliza, tá? Convenção trabalhista. Então, vamos lá. 2.200 dividido por 220 horas. Eu encontro aqui que o salário desse caba, sendo R$2.200, ele ganha R$10, tá? Por hora. Então, vejam, eu descobri que ele trabalha 7,33 horas por dia e que ele ganha R$10 a hora. E agora, o que eu vou calcular? Agora, esse outro passo, eita, que esse tá pau esse vídeo, viu? É caminhão dando ré, homem do bolo, cadê o carro do ovo que não passou? Mas foi mal. Foi mal, foi triste o fim. Deixa eu ajeitar aqui. Agora você vai ter que calcular as horas por ano que efetivamente esse trabalhador esteve na empresa, tá? Então, é as horas que ele efetivamente, olha, o outro filho da mãe passando com som. Ah, como eu queria ter uma espingarda, dar meio mundo de tiro aqui nesse povo. Mentira, tá? Tô brincando, sou da paz, sou de Deus. Então, eu vou calcular agora as horas efetivas que esse funcionário esteve na empresa. Então, para isso, eu tenho que fazer 365 dias, que é o que a gente vai trabalhar, total de dias no ano. Pronto, o outro já tá vindo ali para vender vassoura. Quem quiser, me avisa. E a gente, depois que sabe que sempre vai ser 365 dias, tá? A gente vai calcular o repouso semanal remunerado. Aí tem que levar em consideração que eu não tô contando com os finais de semana das férias, tá? Porque vai entrar depois. Se essa pessoa folga uma vez por semana, a gente vai calcular que vai dar 48 dias de folga. Ou seja, vamos dizer que ele folgue todo domingo. No ano, 48 domingos ele vai estar em casa. Então, eu tenho que tirar esses 48. São os dias de folga. Tá? Se essa pessoa folgasse 2 vezes por semana, sábado e domingo, então eu faria o quê? Só era multiplicar o 48 por 2, tá? Como ele folga um dia, coloquei aqui, ó, folga um dia só, a gente tá colocando aqui mais ou menos 48 dias, tá? Vamos dizer que esse cara também tire 30 dias de férias, então eu tenho que tirar dias de férias. Se forem 20, o cálculo diminui, muda um pouquinho, né? Eu vou colocar 20 aqui e a quantidade de dia de folgas também vai aumentar. Mas a gente vai ficar trabalhando com 30, tá? Dias de férias. Se essa pessoa colocar atestado, a gente tem que tirar aqui também, tá? Como a gente vai tirar feriado? Vejam, para o cálculo ser o mais correto possível, a gente tem que estar com um calendário. Mas eu não vou exigir isso de vocês, porque eu quero que vocês entendam o básico. Então, a gente vai calcular aqui que por ano é uma média de mais ou menos 12 feriados. Então, a gente tira 12, tá? Mas, de novo, se for na vida real, você vai ter que pegar um calendário e ver lá quantos feriados vão ter naquele ano, tá bom? Então, eu tirei aqui 12, porque é a média de feriados nacionais.
beleza? Com isso aqui, fazendo 365 dias, menos 48, menos 30, menos 12, vamos ver quanto é que dá. Porque eu também não sou boa de cálculo de cabeça. Foi triste, né? Mas é verdade. Menos 30, menos 12. Achei aqui 275 dias, ou seja, 275 dias é o número que efetivamente... Eita, só faltava o cachorro agora latindo. É o número que efetivamente esse funcionário esteve na empresa, beleza? É o número que efetivamente o funcionário esteve na empresa. Beleza? Pronto. Então, 275 dias. De 365 dias, ele trabalhou mesmo 275. Mas eu quero saber quantas horas isso aqui faz. Então, eu vou multiplicar pelas horas, tá? Pelas horas que ele trabalha por dia. Quantas horas ele trabalha por dia? Ele trabalha, a gente calculou aqui, ó, 7,73. Então, vou fazer 275 dias vezes 7,33. 275 vezes 7 ponto... 2016,66. Vamos lá. Deu 2016. E a gente vai arredondar para 2016,67. Esse 2016,67 é o total de horas que esse cara passa na empresa. Quase que não deu. 2016,67 é o total de horas que ele passa aí na empresa, tá? Agora que eu tenho o cálculo de horas por dia, valor de reais por hora e o número de horas que efetivamente ele trabalhou, o que é que eu vou calcular? Eu vou calcular a remuneração anual desse empregado. Então, para isso, a gente vai seguir essas 1, 2, 3, 4, 5, tia lembrar, 6 regrinhas. Então, primeiro, o salário anual, que a gente vai calcular. Depois, a gente vai calcular quanto se gastou com repouso semanal. Depois, as férias, quanto é que a empresa gastou com férias. Lembrando que isso aqui, a gente está fazendo um cálculo na visão do empregador, na visão da empresa, tá? Depois a gente calcula também o 13º que a empresa gastou. Também vamos calcular o adicional constitucional de férias, que a empresa também pagou a esse funcionário. E quando a empresa pagou pelos feriados, sim, também entra no nosso custo, porque querendo ou não, o funcionário não trabalhou, mas a empresa teve um encargo com aquilo, tá? Então, vamos lá. Como eu calculo o salário anual? O salário anual vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao salário hora. Quem é o salário hora? Ao salário hora vezes o total de horas que ele está disponível na empresa. Então, vai ser de novo o salário hora, R$10 a hora, vezes o tempo que ele está disponível na empresa. Então, é 10 vezes 2016,67. Então, vamos lá. 10 vezes 2016,67. Eu tenho aqui igual a 20.166,67, tá? A gente fez um arredondamento aqui, dá mais ou menos isso, tá bom? Como eu calculo o repouso semanal? O repouso semanal eu vou calcular quantos dias ele esteve de folga. Vamos lá. Quantos dias de folga? 48. Quantas horas é um dia dele de trabalho? 7,33.
E quanto custa cada hora? Cada hora custa 10, então vai ser 48 vezes 7, aquela dízima lá, porque isso aqui é o dia que ele ficou de folga, quantas horas é o dia dele e quanto custa cada hora. Fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter aqui mais ou menos R$3.520, que é o custo da empresa com o repouso semanal dele no ano, tá? E agora a gente vai calcular as férias. Como foi 30 dias de férias, vai ser o próprio salário. Porque foram 30 dias, tá? Se tivessem sido 20, a gente teria que fazer um cálculo como número 20 vezes 7,33 vezes 10. Mas como ele tirou os próprios 30 dias, então é só repetir o salário, que é R$2.200. Repetir aqui o salário, que é R$2.200, tá? Por quê? Porque foram 30 dias de férias, beleza? Vamos calcular agora o 13º. O 13º vai seguir a mesma lógica. Vamos dizer que ele está há mais de um ano na empresa, então eu vou repetir o salário, tá bom? 2.200. O adicional de férias vai ser 1/3 vezes o salário dele. 1/3 vezes 2.200. Deixa eu calcular aqui. A gente tem aqui 700. Deixa eu botar para cá. E R$33,33, mais ou menos. E feriados, como eu calculo? Da mesma forma que eu calculei o repouso semanal. O número de feriados, quantos feriados foram? 12. Vezes as horas que é um dia de trabalho dele, que é 7,33. E vezes quanto? Vezes o valor de uma hora. O valor de uma hora desse funcionário é R$10. Fazendo essa multiplicação aqui, 12 vezes 7. A gente vai ter mais ou menos aí 880. Lembrando que eu tô fazendo aqui alguns casos de arredondamento. Então, de vocês podem, em alguns momentos, não bater com o meu, mas não tem problema, tá bom? Agora que eu tenho aqui o valor do salário anual, o valor do repouso semanal, férias, 13º, 1/3 das férias e os feriados, eu somo tudo e vou saber qual é o total da remuneração desse funcionário que a empresa paga. Somando isso tudo aqui, vamos lá, 21,66, 13,500, 2,200, 2,200, 733, 880. A gente vai ter aí aproximadamente R$29.700, tá? R$29.700, que é a remuneração anual. Isso aqui é o que a empresa está pagando anualmente a esse funcionário. Contudo, eu tinha dito a vocês que a gente vai estar trabalhando com uma fábrica. E a fábrica vão ter alguns encargos como Previdência Social, não é o INSS descontado do funcionário, é o quê? É quanto a empresa paga sobre a folha de pagamento, que é 20%. Então, a gente vai ter percentual também do fundo de garantia. E eu dei para vocês uma tabelinha que totaliza mais ou menos aí 36,8%. Então, a gente vai sempre trabalhar com esses encargos. Deixa esse peste passar de novo aí. Vai, filha da mãe. É elástica mesmo. Então, ó, a gente vai trabalhar com esse percentual de 36,8%. E o que é que você vai fazer? Você vai pegar o salário anual, a remuneração anual, que é igual a 29.700, e vai fazer vezes quem? Vezes 36,8%, que é mais ou menos o que se paga de encargo numa fábrica, tá? Que é o que a gente vai estar trabalhando aqui. Multiplicando isso, veja, algumas pessoas estão com dificuldade nessa multiplicação. Como você vai fazer?
Primeiro, você vai multiplicar 36,8% de 29.700, tá? Ó, vem aqui. 36,8 dividido por 100. Isso aqui é 36,8%. Multiplicado por quanto? Multiplicado por 29.700. Você acha aí 10.929,60. E você vai fazer o que agora? Você vai somar com o 29.700. Por quê? Porque esse 10.929,60, isso aqui é de encargo, tá? É tributo, encargo que a empresa paga por fora. E 29.700 é a remuneração. Então, primeiro eu calculo o percentual. O percentual é 10.929. E somo com a remuneração. A remuneração é 29.700. Somando eles dois, eu tenho aí 40.629,60. Ou seja, a empresa paga de remuneração 29.700, tá? E somando os encargos, que é 38,8%, 36,8%, pela remuneração 29.700, dá um total de 40.629, tá? Então, de novo, você multiplica 36,8%. Como é isso? De novo, para quem tá com dúvida, 36,8. Se a sua calculadora não tiver o sinal de percentual, você faz 36, fazendo de novo aqui, 36,8. Ponto na calculadora aqui é vírgula. Então, 36,8 divido por 100. Isso significa 36,8%. Quando eu achei o percentual, eu multiplico pela remuneração, ó, vezes 29.700. Foi a remuneração. Encargos é 10.929,60. Isso aqui é só encargos, tá? Mas eu quero saber qual é o total que a empresa gasta. Se eu colocar aqui, ó, encargos, 10.929,60, tá? Encargos. Mas quanto é que ela gasta com esse funcionário? Ela gasta 29.700 mais 10.000 de encargo. Ou seja, o salário do cara com o que a empresa tem de décimo, de férias, remuneração, folga remunerada, enfim, dá 29.700. Fora os encargos, que são 10.000. Somando esses dois, a gente tem aí 40.629 reais. Ou seja, o que a empresa gasta de verdade por ano com um funcionário não é só 29.700. É mais ou menos 40.629,60. O cálculo que vocês vão ficar fazendo para cálculo da mão de obra direta vai ser sempre assim. Quantas horas trabalha por dia, divide horas por dia. Achei horas por dia. Depois, salário dividido por 220, sempre 220. Aí teve um colega até que falou, mas tem empresas que a pessoa trabalha 180 horas. É sim, mas como convenção trabalhista, para uma questão de fábrica, a gente vai trabalhar 220 horas e encontramos aí quanto é cada hora desse funcionário. Fazendo essa divisão, a gente achou que a hora é 10 reais. Depois disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber quantas horas efetivamente esse funcionário está na empresa. Como eu faço isso? Total de dias no ano, a gente vai usar 365 dias. Dias de folga remunerada, que é a folga que ele não vai para a empresa, né? Por exemplo, uma vez por semana, então significa que ele vai ter 48 folgas no ano. Se forem 2 vezes por semana, a gente multiplica por 2, vai ter 96. Então, eu vou tirar 48 dias. Dias de férias, a gente vai trabalhar nesse momento como se o empregado tirasse sempre 30, não vendesse 10. Sempre 30 dias de férias. E feriados, como eu não vou pedir para vocês estarem olhando o calendário, a gente vai colocar sempre uma média de 12 feriados no ano. Então, a gente tira 48, tira 30 e tira 12.
efetivamente esse funcionário esteve na empresa 275 dias. Se tiver atestado médico, a gente tem que tirar também. Então, ó, 275 dias foi o que ele esteve na empresa, mas eu quero saber as horas que isso representa. Como eu descubro? 275 vezes as horas que eu já tinha encontrado lá em cima, ó, vezes 7,33. Achei aqui, arredondando, 2.016 horas, 67, tá? Tendo esses dados, eu vou calcular a remuneração anual desse empregado. Então, ó, primeiro salário. Como eu calculo o salário? Vou calcular R$10 vezes as horas que ele esteve na empresa. Achei o valor. Como eu calculo o repouso semanal remunerado? Os dias que ele teve de folga, vezes as horas, vezes R$10, que é cada hora. Achei o valor. Férias e 13º, a gente vai sempre estar trabalhando com um funcionário que já tem mais de um ano de empresa, tá? Então, a gente vai sempre dizer e que ele vai tirar 30 dias. Então, eu vou repetir o salário, 2.200. E no 13º, a mesma coisa, 2.200. Adicional de férias, a gente vai calcular 1/3 vezes 2.200. Achamos aqui. E os feriados, a gente vai trabalhar com uma média de 12. Aqui, média de 12. Então, a gente vai multiplicar 12 vezes 7,33 vezes R$10 a hora. Sempre assim, sempre. Achei também o valor aqui. Somando isso tudo, eu acho a remuneração anual desse funcionário. Mas eu disse que a gente vai estar trabalhando com alguns encargos, que somando o total dos encargos, vai dar uma média de 36,8%. Para nossos cálculos, nessa disciplina de custos, a gente vai usar esse percentual de encargos. Então, multiplicando 29.700 pelos encargos, a gente vai ter aqui só de encargo R$10.929,60. Contudo, salário, a remuneração é 29.700 e encargos é 10.000 e pouco. Eu tenho que saber qual é o total, então eu somo a remuneração anual com os encargos anuais, totalizando aqui R$40.629,60, beleza? E é isso, sempre o cálculo que vocês vão fazer vai ser dessa forma. Vejam como eu fiz no caderno, organizado, um abaixo do outro. Porque se você for fazendo de lado, tudo troncho, vocês vão se atrapalhar. Então, quando vocês forem calcular, tentem fazer sempre nessa ordem que eu tô fazendo, ó, porque fica organizado e fica mais fácil de vocês encontrarem os dados, beleza? Sempre que for mão de obra direta, vocês vão calcular dessa forma.